Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de dinâmica para o nono ano, aqui trazendo agora a terceira lei de Newton. Nós ainda não vimos a segunda lei de Newton, a gente está vendo a terceira lei de Newton porque ela é a mais analítica e a segunda lei de Newton envolve mais cálculos. Então a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente para já utilizar os exemplos que também vão precisar da ideia da terceira lei de Newton para entender como resolver. Bom, o que a terceira lei de Newton diz? A terceira lei de Newton é conhecida como ação e reação. Tá? Ela diz que toda vez que você aplica uma ação, você recebe uma ação contrária, mas isso a gente está falando sobre uma questão puramente matemática científica, ou seja, a gente está falando da parte da aplicação na dinâmica, na parte da aplicação da física. Tá? Ela diz que, basicamente, a gente pode representar isso desse formato. Toda força F1 que um corpo A aplica sobre um corpo B gera uma reação F2 de mesmo módulo e direção, porém em sentido contrário, aplicada pelo corpo B sobre o corpo A. Tá? Ou seja, se eu tenho um corpo A e B e A faz força sobre B, seja lá o que for esse A, se ele fizer uma força sobre B, aqui, ó, uma força F1 sobre B, por ação e reação, B vai fazer uma força de mesmo módulo, mesma direção, ou seja, é paralela, na mesma reta que ele, porém em sentido contrário sobre A. Tá? Basicamente, quando uma pessoa aplica força sobre um determinado objeto, ele recebe essa força contra ele com o mesmo módulo, na mesma direção, só que sentido contrário. Tá? A gente vai ver vários exemplos disso, como você aplicando força sobre uma parede, essa força faz força, essa parede realiza força sobre você também, como que isso envolve vários fenômenos que a gente aprende no dia a dia. Mas é importante lembrar que essa ideia da terceira lei de Newton é aplicada na parte científica. Tá? A gente está falando disso porque ela se aplica exatamente sobre as questões de força. Toda ação, toda vez que a gente está falando aqui como ação, é a força aplicada de um corpo num outro corpo. E isso também vai ser extensível para quando um corpo aplicar força sobre ele mesmo. Tá? No caso aqui, basicamente, é como se a gente estivesse considerando A e B como tudo parte de um grande corpo, um único corpo. Mas agora a gente vai ver cada um dos exemplos e ver em cada uma das situações como é que essa terceira lei é aplicada. Bom, agora a aplicação dessa terceira lei de Newton, ela é um pouquinho contraintuitiva. Num primeiro momento, a terceira lei de Newton faz certas afirmações que as pessoas não acham muito claras no senso comum, como, por exemplo, a situação de uma pessoa aplicando força sobre uma parede. Pela terceira lei de Newton, a parede vai aplicar força sobre a pessoa também. E é muito comum as pessoas acharem que forças só podem ser aplicadas por corpos animados, máquinas, seres vivos, e não, por exemplo, por uma parede. E a gente vai mostrar num exemplo aqui como que isso de fato acontece e como que certos fenômenos que você não leva em consideração só podem ser explicados se você levar em consideração a terceira lei de Newton. Um exemplo disso, mais uma vez, é a pessoa fazendo força sobre uma parede. Aqui eu botei uma pessoa A fazendo força sobre uma parede B. Essa pessoa, ao aplicar uma força sobre ela, pela terceira lei de Newton, ela recebe uma força contrária. No senso comum, as pessoas têm essa dificuldade de achar que a parede está fazendo força. Mas pensa bem na situação de você aplicando força sobre uma parede. Pensa numa situação onde, nesse chão aqui, haja pouco atrito. Um chão muito escorregadio, com água e sabão, ou uma superfície de gelos com um pouco de líquido em cima, ou até mesmo se você estivesse numa situação onde você estivesse sobre patins. Você sabe que se você aplicar força sobre a parede, a consequência disso vai ser que você vai ter uma tendência a ir para trás. Tanto que você procura uma situação de apoio fixa, você tende a inclinar o seu corpo quando você está empurrando uma coisa para frente. Porque o seu corpo instintivamente sabe que você está recebendo uma força de mesmo módulo, direção, só que em sentido contrário, uma força para trás, quando a única ação que você está fazendo é aplicar uma força para frente. Uma outra forma, um pouco mais clara, é a situação do cotidiano de uma pessoa estar trabalhando numa mesa, ela está numa cadeira, que eu coloquei essa cadeira com rodinhas, mas não necessariamente ela precisa estar com rodinhas, você experimenta isso facilmente com uma cadeira comum. E quando essa pessoa quer se levantar da mesa, quando ela quer se afastar da mesa, qual é a situação, qual é a ação mais comum que a pessoa tende a fazer? Ela tende a empurrar a mesa para que ela chegue para trás. Se você levar em consideração apenas o bom senso, e apenas o senso comum, ou apenas o senso comum, não fica claro como, se eu fizer uma ação de fazer força para frente, a única consequência dessa minha ação é que eu e a cadeira viemos para trás. Como que
dada essa única ação para frente, resulta no movimento meu e da cadeira para trás. Isso só pode ser explicado, você só pode ver bem isso funcionando se você levar em consideração a terceira lei de Newton. Porque, de fato, com a terceira lei de Newton, se essa pessoa A aplica uma força sobre a mesa B, uma força de A a B, por ação e reação, a mesa aplica uma força sobre a pessoa A. E é por isso que a pessoa consegue chegar para trás. Então esse é o melhor exemplo para você imaginar a situação onde a terceira lei de Newton é bem aplicável. Apesar de ela estar toda à sua volta, é uma forma mais clara de você sair desse senso comum e parar de achar que corpos inanimados como paredes, mesas, superfícies de contato como chão, teto, não fazem forças. Elas fazem forças sim, e é elas que vão estar dentro dos estudos da terceira lei de Newton. Bom, agora outras duas situações que são extremamente utilizadas no dia a dia e elas estão à sua volta o tempo inteiro, com você o tempo todo, são as situações de uma roda girando e de uma pessoa caminhando, tá? Uma pessoa correndo, enfim. É uma situação muito clara da aplicação da terceira lei de Newton, onde se você deixar aquele senso comum de que corpos inanimados, como superfícies de paredes, etc., não fazem força, se você levar em consideração apenas a terceira lei de Newton, eles ficam bem claros. Porém, se você não levar em consideração a terceira lei, se você não estiver entendendo como a terceira lei funciona, você não vai conseguir explicar esse fenômeno que está à sua volta o tempo todo. O primeiro caso disso é o exemplo de uma roda girando, uma roda de um carro girando sobre uma superfície. Lembrando que a gente está levando aquela consideração que a roda não está derrapando sobre o chão, tudo bem? Essa roda, ao girar, se nós levarmos em consideração o movimento em relação ao centro da roda, cada pedaço da roda está se movimentando para onde? Supondo que essa roda está transladando para frente, ou seja, o movimento geral dela está rolando para o lado direito. Para onde que estão os movimentos de cada pedaço da roda? Como, por exemplo, esse pedaço da roda. Tá? Como ela está girando, nesse instante esse pedaço da roda está indo para cima, tá? Em relação ao centro. O pedaço de cima está indo para onde? Para a direita, em relação ao centro. O pedaço, por exemplo, daqui, do lado direito, está indo para baixo, em relação ao centro. Agora, o mais importante, o único ponto da roda que está em contato com o chão está indo para qual direção? Desculpa, está indo para qual sentido? No caso, o único ponto da roda, que é esse daqui, está em relação ao centro, ele está tendendo a ir para essa direção. Por que eu estou falando que ele está tendendo? Porque esse único ponto de contato, ele é o único momento da roda que está momentaneamente em repouso, tá? Ele não desliza com relação ao chão, ele não tem movimento em relação à superfície do chão naquele momento. Mas o mais importante daqui que eu quero mostrar é que essa roda está tentando, ela está, nesse momento de contato, ela está aplicando força para trás sobre o chão. Isso é uma coisa que acontece o tempo todo no dia a dia. Uma roda que gira, rola para frente, né, ela aplica, o único momento que ela tem contato com o chão, ela aplica força para trás. Essa força aqui da roda no chão é para trás. E por que a roda vai para frente? Porque ao aplicar essa força para trás, que por acaso é uma força de atrito, é uma força de contato entre duas superfícies, no caso paralelas umas à outra, tem como consequência uma força por ação e reação, o chão faz uma força de atrito sobre a roda para frente. Isso faz com que a roda vá para frente. Um exemplo bem claro disso é que se aqui não houver atrito, se aqui for uma superfície bastante escorregadia, aí sim a roda vai ficar derrapando. Por quê? Ao aplicar uma força, por não ter atrito, não vai existir essa força de atrito aqui. Não vai ter atrito. Então ela não vai conseguir gerar essa força para trás e, consequentemente, ela não vai receber, por ação e reação, essa força de atrito para frente. Situação também bem clara disso, uma pessoa andando. Isso cai bastante em exercício. Como que é possível que uma pessoa consiga caminhar? Porque se você prestar atenção, quando ela está indo para frente, quando você está indo para frente, cada momento que o seu pé toca no chão, você faz força para trás. A força da pessoa no chão é para trás, no caso, contra o sentido de movimento dela. E a única consequência disso é ela ir para frente, pois ao aplicar uma força sobre o chão para trás, por ação e reação, o chão aplica uma força sobre você para frente. E isso que te impulsiona. Mais uma vez, se o chão estiver completamente escorregadio, ao você tentar caminhar, ao tentar correr, ao você tentar andar sobre esse chão, você vai escorregar e vai vir a cair. Tudo bem?
Bom, agora eu trouxe aqui uma coisa muito importante, que é sabermos analisar os pares ação e reação. Como nós já vimos, quando você aplica força sobre uma parede, por ação e reação, essa parede faz uma força sobre você, essa força tem a mesma direção, ela tem sentido contrário, para ela ter o mesmo módulo da força que você aplicou sobre a parede. Isso configura um par ação e reação. A força que você fez sobre a parede e a força que a parede fez sobre você configura um par ação e reação. Como que nós podemos analisar forças que são par ação e reação? Elas têm que ter o mesmo módulo, elas têm que ter a mesma direção e elas têm que ter sentidos contrários. Porém, se ela tiver o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, não necessariamente configura um par ação e reação. Eu trouxe aqui um caso que é muito importante saber diferenciar, que em muitos exercícios os alunos acabam tendo uma tendência de cometer o mesmo erro. No caso aqui é uma situação simples de um bloco sobre a superfície de uma mesa dentro do campo gravitacional terrestre em repouso. Bom, nós sabemos que esse bloco em cima da mesa, ele é puxado para baixo por uma força, ele sente uma força de atração para o núcleo da Terra, para baixo, que é a força peso. Tá? Eu coloquei aqui o bloco isolado para analisarmos as forças que atuam sobre ele. Esse bloco sente uma força puxando para ele para baixo, que é a força peso. Então ele tenderia a ser acelerado para baixo, porém, devido à superfície da mesa, impedir que ele seja acelerado para baixo, significa que essa mesa tem que estar fazendo uma força para cima para que as resultantes deem zero e ele continue em repouso. Essa força que a superfície da mesa faz verticalmente de baixo para cima, nós já vimos que é a força normal. Bom, então nós temos aqui uma situação onde temos duas forças sobre esse bloco, o peso e a normal tem que ter o mesmo módulo para que isso aqui configure uma situação de força resultante igual a zero e ele se mantém em repouso, e elas têm a mesma direção e sentidos contrários. Muitos alunos têm uma tendência a achar que a normal e o peso configuram um par ação e reação, ou seja, o peso puxa o bloco para baixo, por ação e reação a normal faz uma força para cima, contrária de igual módulo. Porém, elas não são um par ação e reação. Para entender por que elas não são um par ação e reação, eu fiz um esquema aqui um pouco maior, completamente fora de escala, mas para deixar bem claro os corpos que estão envolvidos aqui na nossa questão. Para isso eu botei aqui o planeta Terra, a mesa sobre o planeta Terra com um bloco, porque aqui é importante nós mostrarmos o seguinte: essa força-peso, eu vou reescrever ela de uma outra notação, uma notação que vai deixar bem claro quem é que causa a força-peso. A força-peso é uma força de atração causada, de natureza gravitacional, causada pelo planeta Terra. Então eu vou colocar aqui que a força que puxa esse bloco para baixo é a força da Terra no bloco. Aqui eu estou analisando o par bloco e o planeta Terra. Se existe uma força que a Terra faz sobre o bloco, por ação e reação, existe uma força que o bloco faz na Terra. É sempre importante seguir essa frase. Se A faz força em B, por ação e reação, B faz força em A. E isso que a gente consegue analisar, que na verdade, se o peso puxa o bloco para baixo, por ação e reação, o bloco faz uma força de mesmo módulo, mesma direção e com sentido contrário, de baixo para cima, na Terra. Tá? A gente vai sempre marcar isso no núcleo da Terra, porque essa atração gravitacional ela é marcada aqui no centro do planeta Terra. Então, essas duas forças configuram um par ação e reação. Ou seja, se perguntarem qual é o par ação e reação da força-peso, vai ser a força que o bloco exerce sobre a Terra de baixo para cima. Tá? Isso leva a uma segunda questão, que é: então, quem seria, no caso, o par que configura uma ação e reação junto com a normal? Quem seria o par da normal? Bom, para isso nós vamos fazer mais uma vez essa análise agora olhando o bloco e a mesa, porque a normal é uma força de natureza do bloco da mesa sobre o bloco. Então, nós temos aqui a mesa e o bloco. Nós sabemos que a normal, mais uma vez reescrevendo com uma outra notação, é a força que a mesa faz sobre o bloco. Se a mesa faz uma força sobre o bloco, por ação e reação, o bloco faz uma força sobre a mesa, vertical, sentido de cima para baixo e de mesmo módulo. Essas duas forças são para ação e reação. Ou seja, não é tão claro de primeira quem é o par ação e reação, mas é importante você sempre utilizar essa frase. Se A faz força em B, por ação e reação, B faz força em A, para poder identificar quais corpos estão interagindo e principalmente quem são os pares ação e reação. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.